Olá pessoal, tranquilo? Segundo ano, galerinha, tá em casa de boa, tranquilo. Pessoal, é o seguinte, não sei vocês como é que tá passando essa quarentena aí, mas eu tenho até uma observação para fazer, para a gente pensar um pouco. Vocês já estudaram a teoria da evolução de Darwin, o darwinismo? E o Darwin fala o seguinte, que não é o mais inteligente, não é o mais forte, nem o mais bonito que sobrevive entre as espécies vivas, entre os seres vivos. É o que mais se adapta ao ambiente, ou seja, é o que mais consegue lidar com as diversidades naturais, enfim, do cotidiano. Então eu acho que essa quarentena está servindo um pouco para isso também, para a gente tentar buscar novas habilidades que a gente não tinha ou a gente acaba desenvolvendo para poder passar mais tranquilo. E isso é interessante porque o lado bom dessas pandemias que aconteceram no mundo, quando a gente estuda a história, ou as guerras, ou as adversidades todas, é que o ser humano se adapta a novas situações e acaba aprendendo outras coisas. Então a gente começa a evoluir para conseguir passar desse período de quarentena aí. Tranquilo? Pessoal, essas aulas gravadas, nós não vamos fazer elas muito longas. Pode ser que a gente coloque algum vídeo, tenta fazer uma aula mais dinâmica nesse processo aqui de videoaula. Mas como a live é 1 hora que a gente tem que ficar ali, 50 minutos, falando sobre o módulo, eu acho mais interessante a gente vai inverter um pouquinho. A gente fala um pouco do módulo nas lives. E aqui eu falo um pouco da atividade, faço algumas orientações aqui nas videoaulas para ficar mais curta, porque eles orientaram a gente a fazer de 10 a 15 minutos. Eu estava fazendo uma videoaula muito longa naquele outro sistema anterior, eu acho que estava muito cansativo para vocês assistirem quando vocês estavam assistindo. Eu acho que nesse formato aqui vai ficar mais dinâmico, mais interessante, mais curto os vídeos, e aí a gente consegue passar tranquilo. Pessoal, eu quero falar um pouco daquela questão do cronograma. Vocês. Eu vou tentar obedecer certinho aqueles horários, ou seja, o horário que vai ser postar atividade, o horário que vai ser encerrada a atividade, enfim. Então a gente vai tentar seguir aquele cronograma que é até bom para vocês. Então provavelmente quarta-feira, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vou lá na escola daqui a pouco descarregar. E aí vocês, já até as 2 horas, que é o horário que está ali no cronograma, já fica disponível lá na página para vocês fazer. Pessoal, interessante. Aí eu vou postar atividades também programadas, enfim. Vamos para a janela, eu vou para o cantinho da tela ali e a gente fala um pouco sobre a aula programada, que é o que eu vou postar daqui a pouco para vocês. Beleza? Vamos para lá então. Aí, aqui ó. Estamos aqui na aula, a primeira aula do segundo bimestre, que nós vamos colocar aula programada 005. Geralmente eu coloco um 2 na frente para identificar o segundo bimestre, que vai do 6 do 5 a 3 do 5, no caso uma semana. Então vai ser postada hoje, 6 do 5, vocês vão ter uma semana para desenvolver as atividades, para ler o módulo, enfim, até dia 13, que é na próxima quarta, onde vai ser postada a nova atividade. Pessoal, eu coloquei aqui esse módulo 14 aqui, eu esqueci de alterar. O módulo 14 foi o anterior. Então, o conteúdo realmente é o módulo 15, 16 e 17. O módulo 14 nós conseguimos fazer ele todo. Já o módulo 15, 16 e 17, pessoal, por questões de tempo, por questões dessa pandemia, enfim, dessa situação que a gente está, eu fiz um resumo até na live, nós falamos um pouco, fiz um resumo, tentei pegar as partes mais importantes desses 3 módulos para a gente encerrar o primeiro bimestre e entrar no módulo do segundo. Tranquilo? Então esses módulos ainda estão na apostila do primeiro bimestre, ok? Começa na página 278, vai até a 303, que é todo o módulo. Interessante vocês lerem todo, mesmo sem a explicação mais aprofundada, ou seja, nós fizemos só um resumo de cada módulo, mas é interessante vocês lerem justamente para conhecimento mesmo, pessoal, porque avaliação, vocês sabem que a gente tenta avaliar uma parte do que vocês aprenderam, não é uma avaliação integral, não é uma avaliação 100%.
Então, para a gente saber, cada um tem a responsabilidade de compreender que precisa do conteúdo e para diversas situações, tanto da vida como profissional que vocês vão precisar. Beleza? Então, ó, o cronograma é esse aqui, da aula 005. Segundo momento, ler o módulo que eu falei para vocês e depois fazer a atividade avaliativa no Google Forms. Pessoal, o link está aqui, ó. Vai estar postado também, vai estar postado essa aula aqui em PDF lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão ter uma semana para responder, ou seja, vai ser postado hoje às 2 horas. Eu vou postar às 2 horas. Pode ser que o vídeo demore um pouco, por questões de fila lá para fazer o up para o ele lá na STE com o Bruno. Mas 2 horas vai estar postado essa atividade do Google Forms aqui. Vocês vão ter uma semana para resolver. Pessoal, essa primeira atividade eu fiz 5 questões, cada uma vale 2. Só para a gente fazer um teste, não tem questões fáceis. Eu quero que vocês, quem acertar tudo, já vai mostrar a resposta no final. Se colocar lá, ver resultado, ver quantas vocês acertaram. Se errar todas, não fiquem preocupados que não é 0, porque tudo bem que eu fiz ali a pontuação de 0 a 10, que nem eu coloquei aqui. Mas assim, a tentativa de responder já tem alguns pontos. Depois, se acertar algumas, tem outro ponto. Se acertar todas, tem 10. Quem não fizer e não entrar, aí não tem como, aí vai ter que ficar com 0. Depois a soma delas, que vai ser toda semana, a soma delas a gente gera uma nota geral para vocês. Beleza? Pessoal, é importante que fique registrado. Outra coisa, é obrigatório colocar o e-mail para fazer a resposta. Então, geralmente, o e-mail de vocês. De preferência, a conta Google, mas se não tiver a conta Google, coloca o outro e-mail. Se eu não conseguir identificar pelo e-mail, eu coloco lá no grupo e peço a identificação, enfim. Mas vocês têm que logar para ficar certinho o registro que vocês responderam. Tranquilo? Então o link está aqui. A aula 05 eu vou colocar hoje às 2. O vídeo tá bem curtinho mesmo, porque eu não quero falar do módulo em si aqui na live, aqui na aula gravada. Deixa para a gente falar do módulo. Eu já falei, na verdade, desses módulos na aula, na live. Então agora é só vocês pegarem o módulo, enfim, assistir essa aula aqui mais como orientação da aula programada. Tranquilo? Então tá, vamos no final lá para a gente falar mais um pouco. Então aqui vocês já entenderam, beleza? Então a gente finaliza lá na tela inicial. Beleza, pessoal? Ó, 8 minutos de vídeo a aula, curtinho. Nessa aula não entramos em nenhum módulo, pode ser que entre. Eu vou tentar colocar alguns vídeos para vocês assistirem aqui, agora que a gente está se familiarizando com o recurso. Mas enfim, essa é só mais uma orientação mesmo para essa questão do Google Forms, que é importante. Eu acho que vai ser legal para vocês, para mim. E como eu falei, essas questões são coisas que a gente evolui, vocês, nós aqui como escola, e isso vai acabar ficando. Ou seja, quando voltar às aulas, vai ser muito melhor a gente postar as atividades aí no Google Forms para todo mundo fazer, todo mundo já vai estar familiarizado com a coisa. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima live aí. Cuidem hoje à tarde e eu vou cuidar vocês aqui no Google Forms. Beleza? Um grande abraço, segundo ano. Fiquem bem, fiquem em casa por enquanto.